Fala rapaziada, beleza? Do canal Festa na Favela, tamo aí hoje, jogão da quarta rodada, Flamengo e Juventude no Maracanã, às 9h30 da noite, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa vencer essa partida aí contra o Juventude para somar 10 pontos no campeonato, abrir aí, quem sabe, uma gordurinha aí para os seus concorrentes direto, na minha opinião, Internacional, Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro, junto com o Flamengo, é claro, vai estar brigando aí pelo Campeonato Brasileiro. Então, espero que o Flamengo faça a sua parte hoje, tendo em vista que esses adversários que eu citei vão estar jogando agora. Botafogo e São Paulo já está jogando lá no estádio Newton Santos. Daqui a pouco é o jogo que a gente vai observar aí, que é Internacional e Palmeiras lá no Beira-Rio, né? E 9h, 9h30 também. Eu acho que é Santos e Atlético Mineiro, se eu não me engano, vai jogar 9h30 também lá na Vila Belmiro. Mas aí a gente vai estar mais ligado aí entre Botafogo e São Paulo, que está jogando agora, e o próprio Internacional e Palmeiras, que vai jogar às 7h30. Então é o jogo que a gente vai observar, Internacional e Palmeiras, porque eu acho que o Internacional, na minha opinião, junto com o Flamengo, são os dois times que têm jogado um futebol que me agrada bastante, né? O Internacional, tendo em vista que veio aqui no Maracanã jogar contra o Flamengo, jogou ali pela uma bola, achei até que o Internacional ia sair um pouco mais contra o Flamengo e o jogo ia ficar um pouco mais equilibrado ali, tendo em vista que o Internacional fez um belo primeiro tempo contra o Flamengo, conseguiu uma jogada ali, uma escapada com o Bernabé ali, conseguiu fazer um belo cruzamento lá e o jogador do Inter fez o gol, se eu não me engano foi o Juliano, eu acho, fez o gol ali, um belo gol, o Inter abriu para cá no primeiro tempo, foi pro intervalo ganhando o Flamengo de 1-0 dentro do Maracanã, e aí no segundo tempo o Flamengo veio com tudo, se impôs ali, a torcida empurrando, o Flamengo conseguiu um empate e por pouco não conseguiu a vitória, mas eu acho que o resultado de empate entre Flamengo e Inter foi um bom resultado. O Inter jogou muito bem aquela primeira etapa ali, o Flamengo jogou muito bem a segunda etapa, então são dois times que se equivalem, apesar que o Flamengo tem um elenco um pouco melhor do que o do Internacional, na minha opinião, tá? O Flamengo tem um elenco um pouco melhor do que o do Internacional, as peças de trocas do Flamengo continuam e dá mais qualidade, ou mantém a qualidade, ou melhora um pouco mais ainda o time. Já as peças do Internacional, falando de meio campo do Inter ali, do Alan Patrick, ali quando o Alan Patrick sai, não tem ali um substituto à altura do Alan Patrick, assim também no Flamengo com a Arrascaeta, né? Esse meio campo, esse meia, né? Hoje em dia está bem escasso aí no futebol mundial, a gente já não tem produzido tanto esses meias, né? Não sei porquê, mas nos nossos campos, nossas peladas, a gente não tem mais produzido esses meias como a gente tivemos no passado, mas enfim, é uma posição carente, difícil de se achar, tendo em vista que o Flamengo está procurando esse meia para poder revezar com a Arrascaeta já há algum tempo e não acha, né? Eu tenho certeza que o Inter também vai passar por esse mesmo processo aí, porque o Alan Patrick ele consegue jogar até um determinado momento do jogo, dependendo do time que ele está jogando. Já a forma física, né? O físico dele já não permite com que ele tenha uma intensidade nos 90 minutos, que é muito difícil. Então o Inter tem essa dificuldade ali na hora de mexer ali, quando mexe a qualidade do time cai um pouco, né? Principalmente na parte do meio do campo ali. E contra o Flamengo fizeram um bom jogo, eu creio que por tudo isso que eu falei do Internacional, ele se coloca aí também como um postulante aos títulos, tanto da Copa do Brasil, tanto quanto do Campeonato Brasileiro, até mesmo da própria Libertadores. O Botafogo perdeu esses 3 meses aí, né? O Botafogo, para mim, bobeou bastante nesses 3 meses aí, tendo em vista que teve o seu elenco praticamente todo desmantelado, foi mais de 11 jogadores que saíram do elenco do Botafogo do ano passado para cá, né? Perderam os dois, para mim, na minha opinião, os dois melhores jogadores do time, que era o Thiago Almada e o Luiz Henrique. Tentaram repor aí com o Arthur, mas não é a mesma coisa. O Arthur é um outro estilo de jogo, totalmente diferente do Luiz Henrique. Enfim, o Botafogo está pagando preço por isso. Perdeu, não chegou nem nas finais do Campeonato Carioca, perdeu as Recopas, né? O Botafogo teve um início de ano muito ruim pela decisão aí do seu dono, né? Que hoje em dia a gente nem fala mais sobre os dirigentes. Hoje em dia o Botafogo é SAF, não só o Botafogo, como vários outros times aí são SAF, então vai muito da cabeça do dono. Se o dono quiser fazer uma coisa, faz e acabou, e mesmo você achando que está errado, enfim, ele vai preservar, como é SAF, a empresa vai preservar sempre para o lucro da empresa. Então por isso que é ruim. De um lado é bom ter a SAF pelos investimentos todos, mas pelo outro lado às vezes se torna ruim por essas decisões passar por uma pessoa só, né? Só uma pessoa decidir, no caso o John Textor lá no Botafogo. Mas enfim, ele decidiu, falou que o ano do Botafogo começaria agora, e infelizmente o Botafogo está aí, a gente está vendo o Botafogo trocando a roda com o carro andando, deixou 3 pontos importantíssimos lá em Bragança Paulista, um time que quer brigar aí pelo Campeonato Brasileiro. Infelizmente não pode deixar esses pontos lá em Bragança Paulista. O Botafogo deveria ter ganho aquele jogo. Hoje está pegando São Paulo no Newton Santos, um jogo pesado, né? Um jogo de 2 camisas pesadas. Então a gente não sabe o que pode acontecer. Aí vai que o Botafogo não tenha um bom resultado contra o São Paulo, perca dentro de casa, já começa uma pressão desnecessária, né? Então, mas tudo isso é fruto da decisão do seu dono, né? Que é o John Textor, resolveu fazer dessa forma. Então os torcedores do Botafogo têm que acatar e não tem o que fazer. Mas perdeu
3 meses da sua preparação, perdeu vários títulos aí, não chegou nas finais do Carioca. Enfim, o Botafogo vai trocar a roda aí com o carro andando, e espero que isso aconteça o mais rápido possível para que o Botafogo possa entrar no trilho e também ali tá brigando junto com o Flamengo, com o Inter, com o Palmeiras e com o Galo ali pelos títulos, né? Tanto da Libertadores quanto do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, tendo em vista que o Botafogo é o atual campeão brasileiro e o atual campeão aí da Libertadores. Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Nós temos o privilégio nessa rodada de os nossos arquirrivais aí, né, concorrentes diretos ao título aí, jogarem antes da gente. Vamos ver aí, vamos observar o que vai acontecer entre Botafogo e São Paulo e Internacional e Palmeiras lá no Beira-Rio. Acho que esses 2 jogos aí vai dar empate, né, torcendo contra não, mas eu acho que esses 2 jogos vão dar empate. Botafogo e São Paulo ali, tá os dois na mesma batida. O São Paulo também não tá tão bem assim, mas quando bate esses 2 times grandes assim, o jogo fica um pouco truncado. Vamos ver como é que vai acontecer. Mas já Inter e Palmeiras, eu acho que vai ser um jogo bem mais movimentado pelo elenco do Palmeiras, ser um elenco um pouco mais jovem do que o elenco do Internacional. Eu acho que ali vai dar liga ali. Eu acho que, sei lá, pode acontecer um empate lá no Beira-Rio também. O Inter é muito forte lá, mas eu acho que o Palmeiras também vai jogar. O Palmeiras precisa vencer também, né, para dar confiança para o elenco, dar confiança para o seu treinador. Por mais que eu não sou muito de acordo com a cobrança que o Abel Ferreira vem tendo lá no Palmeiras, pela torcida do Palmeiras, um cara que entregou bastante. Eu jogo muita culpa nos atletas. A gente culpa muito o treinador quando ele faz a mexida errada, quando ele coloca um esquema tático diferente, assim como aconteceu com o Felipe Luiz, fez uma escolha errada na Libertadores, na minha opinião, querendo ou não, ali menosprezou os caras. Na minha opinião, eu acho, pelo caráter do Felipe Luiz, que ele não fez isso, mas na minha opinião, eu acho que se ele não menosprezou, o time entrou como se fosse resolver a qualquer momento. Então, para mim, isso passa como se tivesse menosprezado os caras. Então, aconteceu o que aconteceu, e eu creio também que esse jogo lá do Inter e Palmeiras vai ser um jogaço. E eu vou ficar de olho nesse jogo, vou assistir esse jogo, até porque depois do jogo deles aí a gente já começa do Flamengo, então eu vou assistir esse jogo aí de Inter e Palmeiras. Então é isso, rapaziada. Depois do jogo aí a gente vem fazer uma reflexão pós-jogo aí. Espero que o Flamengo faça um bom resultado aí contra o Juventude hoje, dentro de casa, no Maracanã. Não creio que vai estar lotado, mas creio que vai ter um bom público. Falando também de público aí, deixar um apelo aqui ao nosso presidente aí, o BAP, que consiga abaixar um pouco mais o preço dos ingressos aí, para que a torcida raiz do Flamengo possa estar voltando para o Maracanã, porque a gente está elitizando o Maracanã e a torcida do Flamengo, e os verdadeiros torcedores do Flamengo, aquele que empurra o Flamengo aos 90 minutos e nos acresce, esse torcedor está ficando de fora, pelos altos preços dos ingressos. Então peço a vocês aí, que vocês reveem essas questões do ingresso aí, que vocês possam colocar o ingresso um pouco mais em conta, para que a gente possa aí tá tendo os nossos torcedores raízes. Não nada contra os torcedores que estão indo no Maracanã, mas o jogo contra o Central Córdoba ali pela Libertadores, a gente viu nitidamente que não era a torcida do Flamengo que estava ali, né? O torcedor do Flamengo, o time está jogando mal, o torcedor já liga o alerta e o time liga novamente. E ali eu vi um monte de gente sentado lá assistindo o jogo, e eu só estava ouvindo a torcida dos argentinos cantando o tempo inteiro, desde 7 horas da noite, quando eles entraram no Maracanã, até o final do jogo. Então, eu peço aí para os nossos dirigentes aí, para o nosso presidente, para que eles dêem uma revisada na questão do ingresso aí, para que eles possam baixar um pouco mais o ingresso aí, a gente ter o Maracanã novamente com 60 mil pessoas, 70 mil pessoas nos jogos do Flamengo. Então é isso, rapaziada. Depois do jogo a gente vem aí trazer uma reflexão da rodada, uma reflexão do jogo contra o Juventude aí. Tamo junto, um forte abraço. O vídeo fica por aqui. A gente vai estar fazendo mais vídeos aí no canal a partir de agora. A gente estava numa correria aí com outros projetos nossos aí, mas agora a gente vai dar um pouco mais de atenção no nosso canal aí. Começou o Campeonato Brasileiro e várias competições, então a gente vai cair para dentro nos trabalhos aqui com o nosso canal Festa na Favela. Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço. Daqui a pouco a gente se encontra no pós-jogo de Flamengo e Juventude, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Forte abraço.